Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia. Queremos colocar a nossa vida em harmonia com a vontade do Senhor, queremos amá-lo cada vez mais, sermos verdadeiros adoradores, usarmos todos os nossos dons, recursos e talentos para adorarmos ao Senhor. Nessa manhã nós estamos começando um novo livro, o livro de Provérbios. Nos enche de sabedoria, nos ensina como de fato nós devemos viver. Salomão, já na velhice, maduro, escreveu esse livro para que jovens, adolescentes, juvenis fossem abençoados e tivessem nas mãos a sabedoria vinda do céu para que pudesse conduzir a sua vida. Quero nessa manhã pedir ao Senhor que lhe abençoe aonde você estiver, de repente no trabalho, em casa ou indo para alguma outra atividade, mas que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida. Convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Salomão estava agora vivendo numa fase madura, extremamente convertido, voltado para Deus, sabendo dos propósitos de Deus para a sua vida. Antes, tinha vivido uma vida relapse, longe do Senhor, passado por momentos difíceis e decepções, mas Deus agora já tinha trabalhado no seu coração, moldado o seu caráter e nesse instante agora, usado pelo Senhor, ele passa a descrever o que é a verdadeira sabedoria. Sabe o que é você passar uma vida inteira tentando encontrar algo e no final da vida você conseguir encontrar? Bom, eu poderia dizer nessa manhã que feliz é aquele que em algum instante da sua vida você ainda consegue encontrar a verdadeira sabedoria. Infeliz é aquele que vive uma vida toda, nem no final da vida ele consegue se deparar o que é a verdadeira sabedoria. E Salomão, no livro de Provérbios, ele começa a descrever para nós o que de fato Deus almeja para o coração dos seus filhos. Já de antemão, logo agora no começo, preciso dizer para você, a verdadeira sabedoria nós não encontramos aqui nessa terra. Aqui nós encontramos tristeza, dor, sofrimento, até algumas informações, mas a verdadeira sabedoria ela provém de lá do alto, provém do Senhor. É num contato direto com Ele, é numa comunhão, é numa busca diária, é numa entrega pessoal que nós conseguimos verdadeiramente viver uma vida sábia. A verdadeira sabedoria que esse livro passa a descrever para cada um de nós é colocar em harmonia na nossa vida os desejos de Deus, a vontade do Senhor, todos os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, aquele que busca seguir em conformidade, amando a Deus. Este é um ser humano sábio. A palavra de Deus é um muro de proteção para todos os seus filhos. Aqueles que vivem em harmonia, amando a palavra do Senhor, são protegidos de muitos males. Aqueles que não buscam viver em harmonia com a sabedoria vinda do céu se tornam vulneráveis para os ataques desse mundo e os ataques das hostes satânicas. Provérbios capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Temer a Deus e amar ao Senhor. Deus não espera que os seus filhos vivam uma vida de obediência em função simplesmente da obediência. O desejo de Deus é que os seus filhos lhe obedeçam por amor, por lhe amar, por lhe respeitar, por entender que Ele é Criador de todas as coisas, Ele é soberano, os seus atributos lhe tornam Deus. Por de fato nós entendermos toda essa grandeza na pessoa do nosso Deus, nós nos debruçamos diante dele e falamos, bom, já que esse Deus nos ama de uma forma tão grandiosa, ao ponto de enviar o seu Filho único e exclusivo morrer morte de cruz para nos dar o direito da salvação, eu irei obedecê-lo, eu irei amá-lo, eu irei viver em fidelidade a Ele. É esse temor que a palavra de Deus descreve como sendo a base principal do relacionamento entre os seus filhos e a pessoa do seu Deus. Um filho que conseguiu encontrar o temor do Senhor é um filho que passará a viver em conformidade com a vontade de Deus. Ele vai respeitar os seus pais, ele vai honrar a sua família, a sua vida irá andar em conformidade com a vontade do seu Deus, mas ao mesmo tempo ele andará em conformidade com os ensinamentos da sua mãe,
com os ensinamentos do seu pai. Ele será um exemplo para toda a sua família. A própria comunidade olhará para ele e entenderá que esse filho foi muito bem educado, mas na verdade os valores eternos incutidos no coração desse filho irá moldar, conduzir a sua vida. Jamais um filho deveria perder a noção das verdades da palavra do Senhor, porque Deus coloca nas nossas mãos o direito de escolha. Todo filho tem nas mãos o direito de obedecer ou não obedecer, tomar as suas decisões. Satanás não tem poder de incutir ou obrigar um filho a desobedecer a Deus. O direito de tomar as nossas decisões está em nossas mãos. Ele pode até tentar nos persuadir, mas obrigar, ele jamais terá direito de fazer isso com a nossa vida, porque o direito de liberdade, o nosso Deus nos garante no momento em que nós fomos criados pelas suas próprias mãos. Portanto, as decisões que nós tomamos nessa vida, em amar a Deus, temer a Deus, respeitar os nossos pais e amar aos nossos pais, isso cabe a cada um dos filhos que se encontram aqui nessa terra. Aqueles que vivem nesse mundo e não temem a Deus e não respeitam os seus pais, possivelmente sejam pessoas que deixaram a sua vida ser conduzidas por todos os ensinamentos dessa terra. É por isso que nós encontramos nesse mundo pessoas com a índole ruim, com paixões carnais, com desejos mundanos, com vontades que fogem do padrão divino. Essas pessoas causam grande sofrimento não apenas para Deus, não apenas a sua família ou seus pais, mas causam sofrimento para toda uma sociedade. Como é triste sabermos que nos dias em que nós estamos vivendo, nós nos deparamos com pessoas com esse tipo de caráter. Como Salomão escreveu esse livro já numa fase mais madura da sua vida, ele agora se coloca na posição de um conselheiro. Ele começa a falar para os jovens, adolescentes e até as crianças, dizendo que se porventura você precisar formar amizades com alguém, não se una a essa classe de pessoas, porque em algum momento você será influenciado por elas. Evite andar ao lado deles, busque construir verdadeiras amizades, vivendo ao lado de amigos, de pessoas que amam a Deus, que temem a Deus. A sua vida será conduzida pelo caminho seguro. A bênção de Deus estará sobre você. A verdadeira sabedoria, um dia ela irá se manifestar nessa terra. Deus irá trazer juízo todas as obras, quer aquelas que sejam feitas no decorrer do dia, quer sejam aquelas também que tenham sido feitas no decorrer da noite. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Será o próprio Deus que irá julgar a balança enganosa. Será o próprio Deus que trará juízo para o governante que julga de uma forma desonesta o pobre, o necessitado ou a viúva. Deus não permitirá que nenhuma dessas pessoas seja impune diante dos seus olhos. No versículo 20 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a sabedoria ela é exemplificada como sendo uma mulher nobre, pura e justa e íntegra. Os seus frutos serão vistos por todas as pessoas que andam ao seu lado. Aquele que busca andar na companhia dessa mulher, dessa sabedoria, serão abençoados. Da mesma forma como o livro de Provérbios fala que feliz e bem-aventurado é aquele que anda ao lado da sabedoria, ao mesmo tempo ele contrasta, infeliz é aquele que tem algum entendimento da sabedoria e menospreza esse conhecimento. Não são aquelas pessoas que são ignorantes da palavra de Deus, mas nesse momento Salomão está falando daqueles que têm conhecimento da vontade do Senhor e menosprezam as verdades provindas do Senhor. Este é um infeliz, esse é um malfeitor, esse é um daqueles que será julgados no juízo final pelo próprio juiz real. Como nós podemos ler no versículo 28, aqui está uma declaração do Senhor. Se porventura alguém menosprezou a sabedoria de Deus, essas pessoas poderão até clamar pelo Senhor, mas ele não irá responder a essas pessoas, porque elas deram as costas para a sabedoria, elas menosprezaram a palavra de Deus, elas rejeitaram a graça provinda do trono do Senhor. São até pessoas que em alguns momentos já ouviram Deus falar, receberam bênção de Deus, mas quando tudo volta à vida, ao normal, tranquilo, aqueles problemas que no passado lhe atormentaram foram resolvidos, ela se esquece que foi Deus que interviu na sua vida e agora voltam a viver da mesma forma que antes viviam no sofrimento. Portanto, no futuro, quando mais uma vez
carecerem da bênção de Deus, do milagre do Senhor, ele declara claramente que ele não irá intervir na vida dessas pessoas para socorrê-las. Completamente diferente para aqueles que dão atenção aos conselhos divinos e ouvem a palavra de Deus. Passarão por momentos difíceis, mas Deus irá se manifestar na sua vida. Terão tormentas, serão perseguidos, passarão por muitas lutas, mas Deus estará ao lado dessas pessoas para lhes conceder forças e vitória. A palavra de Deus nos afirma que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Essa promessa é para aqueles que amam a sabedoria. Essa promessa é para aqueles que amam ao Senhor, que buscam viver em harmonia com as suas verdades. Jamais poderemos cultivar uma mente sábia, um coração sábio, se nós andarmos longe do Senhor. Para que nós possamos cultivar um coração sábio e uma mente sábia, nós precisamos ter mais contato com o céu, com a palavra de Deus. Nós temos que cantar louvores, nós precisamos agradecer mais a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Os nossos pensamentos não podem ficar apenas nesse mundo. Os nossos pensamentos precisam se demorar mais no céu e menos nessa terra. Se o nosso coração toma essa atitude e essa liberdade que Deus coloca em nossas mãos para fazermos as nossas escolhas, tenha certeza que a cada dia que vivermos, a bênção do Eterno, a mão do Senhor estará sobre cada um de nós e teremos mais sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos. Queremos ser do Senhor a cada dia. Molda o nosso coração. Nos ensina a cada dia a sermos mais do Senhor e menos dessa terra. É o que nós te pedimos nessa manhã e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.